Vamos falar um pouco, vamos fazer a demonstração. Dia 25/11, então, terá outra sessão de Adobe Sign. Então, quem perder ou o time de vocês das eventos quiserem revezar, então nós temos 2 datas para cada um dos temas, tá? E o último tema, dia 4, eu coloquei 4/10, mas na verdade é 4/11, tá? 4 de novembro. E no dia 12 de novembro nós vamos repetir a sessão para falar do Admin Console. Lembrando que é uma ferramenta muito poderosa, não só para Document Cloud, mas para o Creative Cloud também. E existe, inclusive, revendas que querem, né, certificar. Existe a certificação que envolve o Admin Console. Mas, de qualquer forma, pelo menos para vocês fazerem um primeiro kickoff com os clientes, por exemplo, a entrega de um produto, de uma solução Adobe, o Admin Console, esse treinamento de Admin Console é bem legal e bem importante, tá? Criação de usuário, um monte de coisa que a gente consegue fazer dentro da ferramenta, eu explico para vocês nesse treinamento. Então a sessão será gravada, a Adriana já começou a gravar aí. Mostrem seus microfones, já estão, não preciso falar, assim, já está tão padrão esse, fazer live, né, ou então fazer treinamento via Teams, que as pessoas hoje já mutam os microfones. E as perguntas. No final, então, a gente vai abrir para pergunta, vai ter um espaço para pergunta, vocês podem falar ao vivo no microfone, né? Ou então coloquem as perguntas lá no chat que a gente responde. Ou se as dúvidas aparecerem depois do treinamento, não deu tempo de escrever e nem de falar, vocês podem mandar por e-mail e o WhatsApp também está disponível. Bom, vamos falar da agenda então. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouco sobre transformação digital, porque basicamente as soluções Document Cloud é isso que envolve a transformação digital nos clientes. O que é a Document Cloud, né? Vamos entrar exatamente no tema. Falar um pouco de padrão PDF, o que é o PDF, basicamente, os tipos de PDF que existem. Vamos falar, aí sim, entrar no tema Adobe Acrobat. Depois falar as diferenças, isso é legal, porque às vezes a gente não conhece as diferenças entre o Standard e o Pro, acaba ofertando os dois para o cliente, deixa ele escolher o que é mais legal, né, o que ele se sente mais atraído, e não é uma venda consultiva, a gente acaba só fazendo o tal do Box Move, né? Então vamos tentar conhecer as diferenças e então fazer uma venda mais consultiva para o cliente. Falar um pouco da integração com a Microsoft, isso é um diferencial bem grande para as ferramentas da Document Cloud. E aí eu vou entrar um pouco em... vamos falar, mas fazer um pouco mais na prática. Como eu sei que o tempo é curto, eu elenquei aqui 5 ferramentas diferentes da Document Cloud, na verdade do Acrobat, para a gente poder explorar mesmo, fazer uma demonstração, ver em tempo real como isso funciona, tá? Então vamos começar lá, falando de transformação digital. Bom, a transformação digital, todo mundo deve saber, isso é inevitável, né? A única coisa que a gente precisa identificar, então, é o tempo do cliente para isso. Com o advento da pandemia, isso se antecipou bastante, tá? Mas ainda tem muito a ser explorado, tem muito ainda para ajudar os clientes. Os clientes ainda, né, o que a gente fala de maturação, os clientes ainda precisam amadurecer muito em transformação digital, às vezes não tem ferramenta para isso, às vezes não conhecem as ferramentas, então a transformação digital, como eu disse, é inevitável, porém a gente precisa ajudar os clientes, tá? Então, atualmente a Adobe, através da Document Cloud, distribui vários aplicativos que contribuem com a jornada do cliente para a transformação digital. Possibilitam desde a digitalização de documentos físicos e o reconhecimento de texto, a assinatura digital e a eletrônica. Então, a Adobe possui recursos para ajudar nesse processo, ou nessa jornada de transformação. Dessa forma, os processos, né, quando os processos eram físicos, na verdade, demoravam para serem finalizados, por conta do tempo que requeriam, né, para o envio, assinatura, devolução dos documentos.
Mas agora, né, o cliente que já fez essa passagem para a transformação digital, ou já começou o processo de documentação digital, por exemplo, consegue fazer isso em menor tempo, né? Isso é nítido, notório, e a gente vai conhecer mais algumas coisas sobre isso, sobre esse tema. Então, hoje, qual é a realidade das empresas? É claro que hoje, entendam antes da pandemia. Talvez esses números mudaram um pouco dentro da pandemia, só que ninguém apurou ainda, então vamos utilizar esses números como base, né, os números que eu vou apresentar agora como base, para poder entender como era o mercado até antes de março de 2020. Como estava o mercado, na verdade, né? Primeiro, experiência negativa de clientes e funcionários. 60% dizem que estão atrasados em relação à transformação digital, ou seja, 60% dos clientes ainda não tinham nem começado um processo ainda de transformação. Entendam que 60% é um número de oportunidades que a gente pode ter ainda nesse mercado, né? Que ainda temos muito mercado para desenvolver e fazer a migração do físico para o digital. Processos manuais desperdiçam tempo e dinheiro, né? 80% dos documentos e processos dependem de papel, ou seja, as empresas realmente ainda estão imprimindo, ainda estão levando documentos para assinatura. Existe ainda uma cadeia de entrega de documento e recebimento, né? Aqui em São Paulo, acho que no Brasil como um todo, a gente tem muitos motoboys aí circulando, muitas vezes com documentos que poderiam transitar através de uma ferramenta como o Adobe Sign, por exemplo. Falta de visibilidade das informações. Olha só 19% das organizações têm alta visibilidade do acervo, ou seja, quase ninguém sabe nem que tipo de documento que transita dentro da empresa. E eu vejo isso na prática, quando eu falo com os clientes. Quais os documentos que vocês querem digitalizar ou quais documentos que vocês querem assinar, né? Transformar em assinatura eletrônica e digital? Eles não sabem dizer. Ah, a gente vai fazer o levantamento. Ou seja, às vezes vão para a reunião, nem sabe. Assim, a gente que precisa dar o alerta para o cliente para ele poder mapear dentro da empresa quais os documentos que ele precisa. E isso é fato, né? Mostra aí uma pesquisa que mostrou que só 19% das empresas ou das pessoas têm visibilidade desse acervo. Legal, compliance e risco de segurança. O ano passado, né, o 44% das organizações enfrentaram ações legais ou regulatórias, na verdade, nos últimos 3 anos, enfrentaram ações legais e regulatórias. O que é isso? Muitas vezes não tinham um documento corretamente assinado, né? Por que enfrentaram, né? Porque não tinha um documento legalmente assinado. Por mais que mandaram o processo físico, as assinaturas estavam erradas ou incompletos, ou seja, aquele documento não tinha validade nenhuma. Né? Isso foi um problema muito grande. Risco de compliance, ou seja, assinar documentos que às vezes precisavam de reconhecimento de firma, foram assinados simplesmente assinados, ou seja, sem reconhecimento de firma nem nada, então também não tinha valor legal. E o risco de segurança, né? Documentos que vazaram, informações que não podiam sair para o mercado, saíram porque perdeu dos documentos ou alguma coisa assim, tá? E qual é a visão da Adobe, né, para esse mercado, né, da visão da Document Cloud para isso? Primeiro, seja digital, digitalize, extraia conhecimento. Permaneça digital, execute processos e negócios verdadeiramente digitais e pense digital, transforme a experiência do seu cliente. Né, isso é uma visão da Adobe dentro da Document Cloud, é o que ela quer entregar para os clientes, na verdade. Agora vamos entrar um pouquinho em Adobe Document Cloud. Primeiro, o que é Adobe Document Cloud? Vamos lá. Bom, basicamente é um conjunto de ferramentas, tá? É uma solução que a gente tem disponível tanto em físico, ou seja, quanto instalado, quanto na nuvem,
tá? Mas é uma solução líder mundial. A Document Cloud une a assinatura eletrônica e todo o poder do PDF com as aplicações do Adobe Sign e o Acrobat. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é que a Document Cloud é a unidade de negócio, assim como a Creative Cloud, tá? Ou a Experience Cloud, por exemplo. Dentro da Adobe, então, ela é uma unidade de negócio. E dentro dela, a gente tem dois grandes produtos. Existem várias ferramentas, porém, dois grandes produtos, que é o Acrobat, né? E o Adobe Sign. Então, esses dois produtos compõem a Document Cloud. Auxilia o aumento da produtividade das empresas com fluxos digitais, mobilidade, colaboração segura, simplificação de processos e integrações facilitadas. Outra vantagem da Document Cloud também é que ela não precisa ser usada necessariamente instalada, né? O cliente que tem acesso ou que tem a licença, as licenças a Acrobat, por exemplo, ele pode fazer tudo isso na nuvem. Ou seja, ele não precisa ter as ferramentas instaladas. Claro que não são todas que estão disponíveis na nuvem, né? Mas ele pode usar de qualquer lugar as ferramentas, fazer comparação de arquivo, ou então, por exemplo, gerar um PDF seguro. Ele pode fazer isso na nuvem de qualquer lugar, inclusive do mobile, tá? O que é possível fazer pelo site da Document Cloud, ou seja, na nuvem, né? Quais são as ferramentas que estão disponíveis para o cliente poder utilizar sem necessariamente as instalações feitas no computador, né? Ou os aplicativos nos equipamentos mobile. Então, ele pode visualizar e organizar arquivos, converter arquivos em PDF, converter PDF em outros formatos, ele pode editar texto, organizar páginas, né, ou seja, criar índices e tal, combinar arquivos, né, transformar vários arquivos em um único PDF, por exemplo, preencher e assinar documentos, prova disso é o próprio Adobe Sign, né, que é 100% web, e compartilhar arquivos para revisão. Tudo isso sem a necessidade da instalação do Acrobat na máquina, né? Ele simplesmente utilizando os recursos do console do Acrobat ou da Document Cloud via web. Aqui só um lembrete, né? A Document Cloud entrega melhores experiências aos clientes entrega as melhores experiências aos clientes, promove a eficiência e a continuidade dos negócios com o serviço PDF, aplicativos inteligentes em qualquer lugar. Então, nada mais é do que eu falei para vocês agora há pouco, né? Então, você não precisa necessariamente ter tudo instalado na sua máquina. Você pode utilizar a sua licença, por exemplo, via web em outras máquinas, né? Em um lugar que você não tenha seu equipamento disponível. Arquivos PDF. Bom, o que é um PDF? Bom, né? A história diz que, não só a história, a realidade, né? O PDF, então, vem da sigla Portable Document Format. É o formato de arquivo utilizado para exibir, compartilhar documentos com segurança, independente de software, hardware ou sistema operacional. Ele foi criado pela Adobe, mais precisamente pelo John Warnock, né, um dos criadores da Adobe, em 1990. E o objetivo era permitir que qualquer pessoa pudesse captar documentos de qualquer providência, enviar versões eletrônicas de qualquer desses documentos de qualquer lugar e exibi-los, imprimi-los em qualquer computador. Né? Já estamos falando aí de cloud nessa época, às vezes nem, né, já era um conceito básico, mas já era alguma coisa. Mas a ideia ali era criar um arquivo que pudesse ter todos esses recursos. Então, ele criou o formato PDF. Porém, o PDF ele não é mais 100% Adobe. Na verdade, a Adobe detém nada. Na verdade, ela tem a inteligência, ela evoluiu com o padrão PDF e tudo mais.
Estamos na frente de muitas empresas que estão tentando fazer isso, mas ela não é mais, o PDF não é mais proprietário da Adobe, né? Ela já foi entregue à ISO, e a ISO então regulamenta inclusive os padrões de PDF, que é o que a gente vai ver agora. Né, os arquivos PDF já atendem aos padrões da ISO, como eu falei para vocês, como foi entregue. Mais precisamente, o número da ISO lá é 32.000 para transmissão de documentos eletrônicos, inclusive padrões que usos especiais, como o PDFA, o PDF-E, o PDF-X. A gente pensa que PDF é só PDF, mas ele tem algumas versões. O PDF-A, por exemplo, a gente vai falar, mas ele é um PDF seguro, né? E além desses três modelos, é possível, então, aí estamos falando da Adobe necessariamente, é possível criar conteúdos, por exemplo, ou facilitar o uso de conteúdos para pessoas com deficiência. É um outro tipo de padrão PDF, que é possível, através do Acrobat, realizar. Bom, o que é o PDF-A? É um formato de arquivo para arquivamento de longo prazo. Claro que é um documento seguro, né? Então a gente está falando de documento eletrônico. O PDF-E é utilizado por engenharia e arquitetura. O objetivo dele é manter os formatos dos desenhos, as cores, os textos agrupados dentro daquela planta, ou seja, o documento que os engenheiros estejam usando, né? Por exemplo, uma ótima integração com o Autodesk, né? Vocês que são parceiro Pars, nós temos a Autodesk então na Pars. E existe demandas de integração, embora exista ferramentas do Autodesk que façam esse tipo de envio de documentos ou trânsito de documento, eles não são completos e existe uma demanda com integração com o PDF. Inclusive, esse pode ser um dos temas que a gente pode colocar para o ano que vem e eu mostrar para vocês como a gente pode usar a integração do PDF com o BIM 360, tá? Mas fica para um próximo tema. O PDF-X foi o primeiro formato criado para padrões de impressão gráfica e contínua, sendo no mercado até os dias de hoje, né? E é muito específico para impressão, para gráfico e tudo mais, mas também é um formato diferenciado, né? Todos eles é possível realizá-los ou é possível criá-los dentro do Acrobat. E claro, das ferramentas que estiverem integrado, como a gente vai falar depois da Microsoft. O Acrobat DC, vamos entrar basicamente no tema agora. Então, vantagens de utilizar o Acrobat DC, ou Acrobat Document Cloud. O Adobe Acrobat possibilita, então, é uma ferramenta flexível, né, e possibilita de qualquer tipo de documento digital seja facilmente armazenado e acessado de forma mais rápida, não sendo necessário guardar volumes grandes de documentos físicos. Ou seja, já estamos falando aqui de transformação digital, né? Deixar o processo do cliente mais flexível, não ter tanto documento, não ter tanto papel, né? Reduzir custo, principalmente. Segurança. Os arquivos PDF gerados no Acrobat não permitem alteração, edição ou cópia, garantindo a integridade dos arquivos. Então, as ferramentas de segurança permitem esses temas de segurança sejam aplicados. E agilidade, né? Com a Document Cloud é possível criar, abrir, gerenciar, assinar documentos de qualquer lugar, sem necessidade de instalação, de qualquer software, na estação de trabalho, né? Como eu disse lá atrás, por exemplo, a própria Document Cloud ou Adobe Sign, com segurança e principalmente compliance com a LGPD. Então, é seguro usar ou abrir documentos na Document Cloud? Sim. Todas as nossas clouds, né, como eu disse, a console do Sign e também a console lá do Acrobat são seguras, protegidas e 100% compliance com a LGPD e com a GDPR também. Vamos falar então agora um pouco sobre o comparativo entre as versões, né? É claro que não dá para colocar todas as ferramentas aqui na tela e discutir todas elas, mas porque a gente vai precisar de mais de uma hora para isso. Então, o que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês, então, o que o standard não tem.
tá? Então, assim, dentro das ferramentas do Acrobat, o que eu falar aqui, né, o que eu vou listar aqui para vocês, na verdade, não tem no Standard, mas são recursos dentro do Pro. E por que eu quero mostrar essa diferença? Para a gente mostrar para o cliente a melhor solução, ou seja, em ofertar para o cliente a melhor solução. Se ele não precisa de nenhum desses recursos que eu vou mostrar, não tem necessidade de cotar o Pro, cota o Standard, né? Principalmente, né, às vezes vocês falam, isso aí não é muito, e assim, não é incomum isso acontecer. Chega aqui para os nossos vendedores, por exemplo, cota o Standard e o Pro. Mas assim, não é bem só cotar. Cotar a gente cota, mas a gente está ofertando o produto certo para o cliente? Será que dentro do. Mesmo que ele escolha o Pro, né? Ele olha o preço do Standard, olha o Pro e fala assim: acho que eu vou comprar o Pro porque vem mais coisa. Tá, mas ele vai usar essas coisas, né? Que ele considerou que venha a mais? Então, quando a gente sabe mostrar para o cliente, quando a gente sabe as diferenças entre o Standard e o Pro, fica mais fácil até de ofertar. Fala, cliente, para que você vai comprar o Pro? Às vezes pagar mais caro ou então sei lá, onerar um pouco aí os seus custos para comprar uma ferramenta que você nem vai usar os recursos. Ou vice-versa, né? Às vezes compra o standard porque é mais barato, e aí a hora que precisa, né? Precisa da ferramenta mesmo, precisa daquela ferramenta que ele. O motivo dele ter, né, corrido atrás de uma licença do Acrobat, aí não tem. Por quê? Porque estava no Pro e a gente acabou vendendo errado. Né? Então, aí complica um pouco mais. Mas, de qualquer forma, conhecendo agora um pouco dos diferenciais, a gente consegue, então, buscar alternativa para o cliente, ofertar o produto certo, né? Conversar com o cliente, fazer uma venda consultiva e, então, ofertar a licença, o tipo de licença correta. Bom, vamos lá. Bom, o que não tem no standard? Suporte ao touch bar do Mac Pro. Assim, tem algumas ferramentas que eu não vou ficar entrando. Na verdade, eu não vou ficar entrando muito em detalhe do que é cada ferramenta. Eu vou mais listá-las, né? E aí, por uma próxima vez, ou então quem quiser mais informações sobre determinada ferramenta, me chama, manda pergunta, manda no e-mail, que daí eu respondo para vocês, tá? Bom, comparar versões de PDF para analisar todas as diferenças. Isso é importante, né? Porque você às vezes tem uma versão de PDF que seguiu, houve alteração, e aí você quer comparar quais foram as alterações. Se você vender o standard para o cliente, ele não vai ter, né? E dependendo do que o cliente vai fazer, principalmente se ele trabalha com, sei lá, livros, ou então documentos que precisam ser revisados por várias pessoas, e depois, então, seguir para uma assinatura, por exemplo, e você quer comparar, ele quer comparar o que mudou da primeira versão para a última, o standard não vai atender, tá? Medir a distância de área, perímetros, nos projetos que estão no PDF. Isso a gente está falando basicamente de engenharia, mas no standard não é possível. Digitalização e OCR. Aí você vai, vende a ferramenta standard, fala que ela se integra com Microsoft, com o Office 365 dele. Aí ele conecta um scanner e fala, beleza, agora eu vou usar o recurso que eu vi lá no Acrobat, na propaganda que ela fez no site da Adobe para digitalização e reconhecimento de caractere através do OCR. Aí pronto, ele não vai conseguir. Então, também pensar nisso, né? O cliente vai precisar digitalizar, a gente já está começando, estamos começando um processo de transformação digital no cliente? Sim, estamos. Nada mais, nada mais, uma ferramenta mais aplicável do que a digitalização e reconhecimento de caractere, principalmente se a gente estiver falando de papel, que para o scanner aquilo é uma imagem, para o Acrobat aquilo se torna um documento. Mas lembra que primeiro ele vai gerar um JPEG para depois virar um documento oficial. Né? Se não tiver esses recursos de digitalização e OCR, ele vai continuar com uma imagem JPEG, tá? Então, lembrando que a gente está falando do que não tem no standard, tá? Integração com o Office 2016 do Mac, então não faz integração. Ele faz integração com o Office 365, o standard, com o 2016 do Mac. Se seu cliente tem Mac, o standard não integra. Gerar PDF com padrão ISO, é o que eu expliquei agora há pouco, que são o PDF
o PDFX, por exemplo, não faz no standard. Criação de PDFs técnicos, né, como o Project, que venham do Project, do Vision ou mesmo do AutoCAD. Então precisa ser o Pro. Criação de PDFs para acessibilidade de pessoas com deficiência. Lembra que eu falei que é um outro padrão que você consegue criar, então, PDFs acessíveis, né, com acessibilidade, na verdade. Tem mais? Tem. Remoção de informações confidenciais do PDF também é um recurso bem interessante, principalmente quando estamos falando de edição de contratos e tudo mais. Adicionar áudio e vídeo a objetos interativos dentro do PDF, né? Também não é possível no standard. Adicionar números de bottles a documentos legais. Quem trabalha com clientes da área jurídica sabe o que eu estou falando de bottles, né? Então, se você está vendendo para um escritório de advocacia ou mesmo para um Acrobat para a área legal da empresa, para a área jurídica da empresa, não adianta vender o standard, porque eles não vão conseguir usar o principal o recurso que os advogados usam, tá? Adicionar ou editar texto e imagem no tablet, no celular, também não é possível. Reordenar, excluir e girar páginas do PDF usando o tablet, iOS ou Android. Uso do JavaScript para adicionar interatividade aos formulários do PDF. Então, a gente está falando de uma forma mais evoluída, assim, né, de mais madura de utilizar o PDF ou o Acrobat, mas de qualquer forma o JavaScript não vem dentro do standard. E otimizar PDFs automaticamente para reduzir o tamanho do arquivo. E por fim, comprovar e preparar arquivos para obter uma produção de impressão de alto nível. Então, esses recursos estão disponíveis dentro do standard. Então, quando vocês estiverem vendendo licenças do Acrobat para o seu cliente, pensem nesses recursos, verifiquem com eles, principalmente o povo de engenharia, edição de imagens, lá o povo que mexe com jurídico, né? Algumas ferramentas não estarão disponíveis no standard. Eu falei bastante de integração com o Document Cloud e a Microsoft, mas o que é isso, na verdade, né? Bom, a gente fala muito de integração nativa, ou seja, o Document Cloud, ou seja, como um todo, tá? As duas ferramentas principais lá, o Acrobat e o Adobe Sign, estão dentro, né, integrados aos aplicativos da Microsoft. Quando eu falo integrado é bem legal, porque ele se torna literalmente um botão dentro do Office 365, por exemplo. Né? Ele torna um recurso lá dentro, como se fosse, sei lá, o recurso de edição de imagens. Está lá dentro, está integrado. Você vai usar então todos os recursos sem precisar abrir a ferramenta do Acrobat, né? Inclusive assinar. Eu vou mostrar para vocês, vou dar um exemplo para vocês e eu vou exatamente fazer isso. Eu vou mandar um documento para assinatura através do Word, né? Então, mas opções do Adobe Document Cloud, que inclui o Acrobat e o Sign, assim como o serviço PDF e o app do Adobe Scan. Eu vou falar mais para frente do Adobe Scan, mas já pensem que é uma ferramenta muito poderosa, disponível gratuitamente nas plataformas iOS e Android, e é um recurso muito poderoso. Existem outros aplicativos de scan, mas não, primeiro que não está integrado, né, nem com Microsoft, nem com a própria plataforma do Acrobat, e outra, né, ele tem muito mais recursos que no celular, né, você tem muito mais recurso que um scanner de mesa, por exemplo, né, ao ponto de você pegar uma imagem torta e você conseguir alinhá-la, parecendo que ela é um papel, ou mesmo um papel amassado, você consegue, através do Adobe Scan, tornar esse papel um papel liso, alinhado e tudo mais, tá? Então estão integrados com uma série de produtos da Microsoft.
a possibilidade de combinar todos esses produtos através de uma série de benefícios aos nossos clientes, isso é muito, para os nossos clientes, na verdade. Então, isso é muito importante. Então, vocês que são revendas Microsoft, que possuem já uma carteira de Office 365, quer gerar um upselling aí nas suas contas, ofereçam o Acrobat, ou mesmo as soluções da Document Cloud para os seus clientes. Falem da integração e eles vão ver bastante valor nisso, tá? Então eles vão ver que é muito mais fácil ter as soluções integradas e você usar uma única ferramenta para poder gerar todos os recursos, inclusive do PDF, né? Então como eu disse, é nativo, nem parece que o cliente tem o Acrobat instalado na máquina, para a gente dar ruim, né? Porque o cliente acaba vendo só a Microsoft, mas de qualquer forma os recursos que eles estão usando são recursos da Adobe. Bom, e onde a gente pode aplicar, né? Além do Office 365, existem outros recursos que estão integrados. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Um deles é fazer a gestão de documentos e fluxo de assinatura diretamente do Teams. Ou seja, estamos todos no Teams agora, nesse exato momento, e se eu tivesse aqui que assinar um documento, por exemplo, a minha ferramenta está integrada com a Document Cloud. Eu poderia explanar o documento para vocês, mostrar o documento para vocês, e aí então, já daqui da minha própria ferramenta do Teams, seguir para a assinatura, né? Colher a assinatura de todo mundo que está envolvido nessa reunião, por exemplo. Sem precisar abrir o Acrobat, sem precisar abrir o Adobe Sign, ou seja, só com a integração a gente consegue usar esse recurso. Transformar arquivos em PDFs, né? Arquivos em PDF, enviar e assinar diretamente do Office 365, é como eu disse, inclusive o exemplo que eu vou mostrar, vou abrir o Word para vocês verem e vou solicitar assinatura através do Word. É claro que eu tenho que ter transações compradas, né? Tem que ter lá no meu admin console, eu tenho que ter as transações lá, eu tenho que ter um pool de transações, eu tenho que ter a integração, né? Mas de qualquer forma, eu consigo fazer, né, como eu disse, todos os recursos através do Office 365. Criar fluxo de trabalho no Microsoft Power Automate, isso é muito legal, né? Já está lá dentro integrado, eu só crio o fluxo e sigo para assinatura ou sigo para aprovação, não importa qual o objetivo do fluxo. O importante é que eu possa usar os recursos, então, do Automate para fazer os fluxos, e aí eu não utilizo, por exemplo, as do Adobe Sign, passo a utilizar somente a do Automate. Gerenciar formulários do SharePoint e do Dynamics, por exemplo. Por exemplo, seus clientes que utilizam SharePoint, é a única ferramenta que eles vão usar para gerenciamento de documentos, por exemplo. Se ele precisar assinar um documento lá dentro do SharePoint, é possível. Se é possível abrir formulários, criar, editar formulários dentro do SharePoint, utilizando os recursos do Acrobat. E no Dynamics? Bom, pense que é uma ferramenta de CRM, então vou lá, gero uma proposta e vou solicitar então que o cliente aprove aquela proposta através de uma assinatura. Já está lá integrado com o Sign, por exemplo. Então você gera a proposta dentro do Dynamics, depois envia através de um fluxo também que você determina para assinatura, né? Então colhe a assinatura do cliente, colhe a assinatura do gestor da empresa, do diretor, presidente, e então volta para o Dynamics aí o arquivo ou o documento já assinado. E, claro, o gerenciamento total de todos os arquivos através da Document Cloud. Lembrando que a Document Cloud também é um grande armazenador de arquivos, né? Então, todo cliente que compra uma licença do Acrobat e do Sign já vem default os recursos de armazenamento na nuvem, né? Ou seja, a Document Cloud. Então, o cliente tem, então, essa opção de guardar os documentos na nuvem e utilizar a cloud da Adobe. Bom, eu queria então fazer uma demonstração para vocês. Eu vou pegar aqui
meus recursos. Vou abrir o Word, que era para fechou. Então tem aqui o Word. Vou compartilhar a tela com vocês. Não tá vendo o meu Word, né? Então eu vou abrir um arquivo. Tenho aqui um arquivo que eu preciso abrir. Então vou abrir. Está dentro do meu PC. Apresentações das quartas, demonstração. E eu tenho aqui o modelo do Word. Abrir. Então o que eu queria mostrar para vocês? Ó, percebem quando eu falei integrado? Olha só, ele virou botão. Ó. Tá aqui os recursos do Acrobat, por exemplo, viraram botão dentro do Word. Né? Fora isso, eu tenho aqui em cima um menu com mais opções ainda, mais ferramentas do Acrobat aqui também. Mas como eu falei, eu vou fazer uma demonstração bem simples. Vou vir aqui no menu página inicial. Eu quero mandar esse arquivo para assinatura, então. Então eu vou vir aqui, solicitar assinatura. Ele pede para salvar o arquivo, porque ele já vai gerar um PDF, né? Vou botar aqui. Salvar. Aí ele vai então gerar o PDF, ele já está convertendo esse arquivo em PDF. Lembrando que os arquivos convertidos já são PDF seguro, e ele já abriu os recursos aqui do Sign para assinatura. Esses são os recursos que estão dentro do Acrobat, tá? Aí eu posso colocar aqui um e-mail, vamos colocar o Denis aqui, parse. Pronto. O texto eu vou deixar assim aqui mesmo. Agora eu vou especificar onde vai assinar. Opa. Tá bom, ele reclamou aqui. Agora foi. Precisava de 2 signatários, ou seja, precisa de um consentimento comum, recursos lá do Adobe Sign. E também da nossa legislação. Então agora ele está preparando o arquivo. Aí eu só vou determinar aqui onde cada signatário vai assinar. Então, o Denis e o Denis VCBR assina aqui. Pronto. Agora é só enviar para assinar. Enviar. Pronto. O documento saiu para envio. Ou seja, de dentro do Word, ele já reconheceu que eu estou aberto. Então eu já vou clicar aqui, vou assinar. Meu nome. Bom, então esse foi o envio e assinatura. Agora, ele seguiu para assinatura, provavelmente não, ele seguiu para assinatura do Denis VCBR. Eu não vou finalizar a assinatura, porque a gente vai ver isso mais lá quando a gente vai ver no Adobe Sign, tá? Então aqui eu só queria mostrar para vocês, então, o recurso dentro do Word para assinatura, por exemplo. Vamos continuar com a nossa apresentação. Vou compartilhar a tela aqui. Bom, voltamos então. Então nós temos as ferramentas. Agora eu vou falar um pouco das ferramentas do Acrobat, tá? Eu vou trabalhar agora, como eu falei para vocês, eu quero fazer mais demonstrações porque não tem muito o que falar assim da ferramenta. O próprio nome já diz o que faz cada recurso, né? Então eu vou mostrar para vocês dentro do Acrobat como a gente faz esses recursos. Lembrando que eu vou usar aqui o Acrobat instalado na máquina, né? Então a primeira demonstração que eu quero fazer para vocês é a criar e editar PDF. Então, de novo, eu vou
Ir lá para os meus recursos, vou abrir, vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui. Então, vou abrir aqui meu Adobe, fechar essa tela que já estava aberta, na verdade. Então, eu tenho aqui o Acrobat aberto, né? Eu clico em ferramentas, eu tenho aqui, opa, deixa eu tirar aqui. Eu tenho todas as minhas ferramentas aqui, né? Tudo que está disponível. Lembrando que esse aqui é uma versão Pro, então eu tenho todos os recursos disponíveis. E então eu vou utilizar, como eu falei para vocês, vamos falar então de criação. E vamos então, como eu faço para criar um PDF? Bom, vou clicar aqui em criar PDF. Ele vai abrir um arquivo. Ah, poderia fazer isso do Word, já que está integrado? Poderia, né? Mas vamos usar aqui os recursos dentro da ferramenta. Então agora eu vou criar um PDF. Selecionei o arquivo do Word. Ele abre o Word, né? Claro, ele inicia a ferramenta de origem. No caso é um documento do Word, então ele vai abrir a ferramenta de origem, só para verificar o documento e fazer então a conversão para PDF. Aqui eu estou criando um PDF padrão, tá? Ele é um padrão tipo A, não estou entrando em recursos lá do X, nem nada disso. Estou criando um PDF padrão tipo A, né, de longa duração. Então tá. Então tá aqui aberto, ele já gerou o PDF, aí agora eu só preciso vir aqui, salvar como, opa, arquivo, arquivo, salvar como, opa, então aqui, salvar como, acho o lugar que eu quero e salvar. Pronto, então ele já gerou um PDF. Posso editar esse PDF? Posso, porque ele ainda não está protegido, ele não está criptografado. Então eu posso vir aqui e alterar texto, mover, fazer o que eu quiser, né? Deletar, se eu quiser. Ou seja, os recursos aqui são inúmeros. Então, ainda é um PDF, mas esse é um PDF ainda editado, né? Tem como travar o documento para ele não ser editado? Tem. Você pode criptografar o documento. Isso acontece com todos os documentos do Sign, por exemplo. Então, os documentos no Sign, eles não são editáveis, né? Porque eles são criptografados. Lembrando que eles usam um certificado, inclusive da Adobe, um certificado de padrão internacional, e não é possível editar. Isso é até interessante, só fazer um parênteses aqui. Quando vocês quiserem mostrar para os seus clientes, isso eu faço muito, tá? Quando o cliente mostra para mim um recurso de um outro, sei lá, um documento que foi assinado em um concorrente do Adobe Sign, por exemplo. A primeira coisa que eu faço é pegar esse documento, pedir para o cliente, se ele me fornecer o documento, venho aqui no Acrobat, abro o documento e venho aqui na função editar. Se eu conseguir editar o documento, que às vezes dá certo, né? Porque às vezes a gente estamos concorrendo, né, com fabricantes que pensam nessa proteção de criptografada. Beleza, ele vai chegar aqui, vou pedir para editar o documento, ele não vai me mostrar opção. Agora, quando o cliente fala que os documentos já assinaram e o concorrente diz que está íntegro, a hora que eu entro aqui e consigo apagar, mover, né, tirar foto, aí eu falo para o cliente, ó, realmente a sua ferramenta não é segura. Né, a ferramenta, meu concorrente não é seguro, porque eu consegui editar um documento já assinado. Tá bom? Então esse recurso é bem legal também nesse ponto. Não vou salvar a alteração. Eu vou usar daqui mesmo só para a gente poder seguir, tá? A apresentação. Vocês estão vendo na telinha. A gente falou então de criar e editar PDF. A gente vai falar agora de comparar arquivos. Isso é bem legal. Como eu falei para vocês, é um recurso que a gente pode comparar versões, né? Então eu venho aqui em ferramentas. E aqui embaixo ó, eu tenho a opção comparar arquivos. Se por acaso não tiver
a lista, é só vir aqui, ó, digital, para comparar. Aí ele já mostra o recurso para você, tá? Então eu vou abrir o recurso e ele me dá então duas opções, né? Documento 1, normalmente a primeira versão, né, o anterior, e o documento novo. Então eu vou clicar aqui para selecionar o arquivo e vou pegar aqui, ó, 1, modelo para comparar 1. E vou vir aqui pegar o modelo para comparar 2. E agora vou solicitar o recurso então comparar. Ele vai fazer a comparação e depois vai mostrar na tela para a gente o resultado dessa comparação. Aí. Então ele achou 4 alterações, né? 4 diferenças. Vamos ver as 4 diferenças? É só rolar a tela. Então eu tenho aqui o documento. A primeira coisa que ele mandou deixa eu apagar isso aqui. Então aqui, ó. Ele já falou que a imagem está modificada. Pode ver, ó, que essa imagem realmente ela tem uns cortes aqui, né? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso responder isso aqui, ó. Não gostei. Altere, por exemplo. E publico. E os outros, quais são? Ele já coloca aqui nessa barrinha de comunicação, aqui do lado direito, né, os status. Então, texto substituído. Vamos ver o que foi esse texto substituído. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais o zoom aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Sem é muito. Aqui, ó. Então, ele achou uma palavra substituída. Ao invés de ferramenta, foi substituído para solução. Eu posso, inclusive, adicionar um texto ou alguma coisa, se não, beleza, deixo isso como resposta mesmo. Vou para próximo, né, que são já achou outro. Ele substituiu aqui sem burocracia para sem frescura. Foi o texto, né, também já houve essa modificação. Posso considerar ou posso aceitar ou fazer alguma consideração sobre essa mudança, né? Só clicar aqui na área, né, e colocar o que eu achei sobre essa mudança. E a última mudança é aqui. Você pode para nós podemos, né? Então, talvez o revisor achou que é melhor colocar em primeira pessoa do plural, né? Nós podemos, beleza? Então, isso é o comparar arquivo. Claro que aqui é um documento simples, tem 3 ou 4 alterações que eu fiz propositalmente, né? Para a gente poder verificar a ferramenta. Mas, de qualquer forma, agora imagine se um documento de 10, 30, 40 páginas, onde há vários revisores, ou mesmo um livro, né? Uma editora, imagina uma editora comparar a primeira versão do livro com a segunda, onde mudou. Então, o Adobe, ele compara e mostra a lista para você dessas mudanças, ou seja, da comparação entre uma versão e outra, onde estão as alterações. Beleza? Bem legal isso aqui. Eu não vou alterar. O próximo recurso é combinar arquivos. Isso também é legal. Por quê? Principalmente quando a gente fala de documentos jurídicos, né, que estão tramitando para fins legais, é interessante você ter todos os documentos dentro do mesmo arquivo. Primeiro, para não se perder, uma forma de organizar, né? Você sabe que se refere a cada recurso, então, imagine um advogado que está lá trabalhando com um processo que contém texto, foto, provas, ou seja, um monte de informações e ele anda, né, ele entra no computador dele, aí tem algo parecido com o que vocês veem normalmente. Por exemplo, um monte de arquivos aqui, qualquer um, qualquer outro. Dá para mudar o nome? Dá. Para colocar o nome para fazer referência? Dá. Mas nada melhor do que você ter um arquivo só, né? Com todas as informações. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Não combino o arquivo uma vez só. Então, eu combinei o arquivo com as informações que eu tinha. Ah, agora eu preciso acrescentar informações dentro desse arquivo. Combino de novo. Só que agora eu vou combinar aquele PDF que já está pronto com as novas informações, né? Com os novos arquivos que foram gerados. Podem ser as provas, fotos, não importa. Ah, esse também é um diferencial. A gente não precisa combinar só PDF, só Word, só Excel. A gente combina todos os tipos de arquivo. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês.
Então eu venho aqui de novo no meu Acrobat, ferramentas, combinar arquivos. O que eu vou fazer agora é adicionar então. De novo ele vai mostrar a lista. Como eu sou precavido, eu deixei organizado. Então aqui combinar, eu vou combinar então dois arquivos, um arquivo PDF com duas imagens. Eu vou abrir. Poderia pegar toda aquela lista, tá? Não importa. Então eu tenho um documento do Word, tenho um JPEG e todos eles, né, vão virar um arquivo só, um arquivo PDF único. Ah, mas não é essa a ordem, Denis. Tá bom, vamos alterar. O que que vem primeiro? Essa imagem? Então a gente põe essa imagem aqui. O texto é lá no final, então eu trago o texto para o final. Então eu posso alterar a ordem, tá? Então, e agora, feito as alterações devidas, eu clico em combinar. Ele está convertendo então. Demora um pouquinho. Não travou, tá, pessoal? É que ele demora mesmo. Aí sim, pronto. Nós temos então todos aqueles três arquivos combinados em um só. Então tem um único PDF. E agora? Ele está como fichário 1, mas eu quero mudar o nome. Eu venho aqui, salvar como. Acho o lugar que eu quero. Quero mudar para teste Acrobat. E pronto, está salvo. Agora eu tenho um arquivo PDF único com três outros documentos. Tá? Eu não queria passar muito da hora, mas falta só um recurso. Né? Então a gente viu combinar arquivo. Eu queria então pular para preparar formulário. Na verdade é bem simples. O que eu quero mostrar para vocês é um formulário. Eu quero primeiro abrir ele aqui no Word para vocês verem como que é o arquivo. Ele foi montado no Word, tá? Modelo de formulário. Então é um texto qualquer, só que percebe, o que eu fiz aqui no Word? Eu simplesmente delimitei os espaços, tá vendo? É só isso que eu preciso fazer. Pelo menos delimitar o espaço. Por quê? A inteligência do Acrobat, ele vai reconhecer esses espaços. Lembrando que esse mesmo recurso está disponível no Adobe Sign, né? Quando a gente fala de formulários. Isso é muito, muito, muito legal. Porque o cliente que quer automatizar os seus processos através do Sign, por exemplo, ou mesmo do Acrobat, é só ele criar o documento ou pegar o documento que ele tem pronto, só delimitar os campos que o Acrobat e o Sign vão identificar esses espaços. Então vamos lá, só para a gente não perder muito tempo. Eu fechei aqui, agora eu vou abrir o Acrobat novamente. Vou fechar esse PDF. Venho aqui em ferramentas e vou em preparar formulário. Ele vai pedir para selecionar um arquivo, eu vou procurar ele aqui. Então aqui, ó, modelo formulário. Tá vendo que ele é em Word, né? É um formulário em Word. Se eu quisesse já mandar esse formulário para assinatura, eu já clicava aqui, ó. Ele ia preparar o formulário e já ia mandar para assinatura. Como não é o caso aqui, porque esse recurso eu vou mostrar lá no Sign, então eu vou só iniciar. O que ele vai fazer então? Primeiro, converter de doc para PDF, né? PDF tipo A, lembrando. E depois ele vai identificar os espaços que são espaços que devem ser preenchidos. Novamente peço desculpas, a gente já passou 1 minuto aí do horário previsto, mas a gente já está acabando, tá? Esse é o último recurso que eu queria mostrar para vocês. Aqui, pronto. Ele reconheceu. Claro que nem sempre ele reconhece, né, os nomes corretos, né? Mas aí eu quero dar nome ao campo. O que eu faço? Olha aqui do lado direito, eu tenho todos os campos que ele identificou, todos. Então eu quero mudar o tenho para nome. Então eu venho aqui, ele abre o campo para edição e escrevo nome.
Onde está anos, eu quero mudar para idade. Então, eu venho aqui, idade. Posso o RG, tem nada a ver, olha só. É cidade aqui. Então, eu mudo para cidade. Aqui é CPF. Não, aqui é o RG. Então, boto aqui RG. E o último aqui embaixo, para Unified, eu mudo para CPF. Pronto, tá aí. Tudo pronto, bonitinho, salvo. E quando eu mando esse PDF para um cliente, ele é um campo editável. Então o cliente pode abrir lá, a pessoa para quem eu mandei o arquivo, ela vai abrir o PDF, esses campos estão disponíveis para edição, a pessoa completa e manda de volta o formulário preenchido. Né? Então, aquelas empresas, por exemplo, que hoje fazem aqueles formulários físicos, né? Usando esse recurso, ela pode inclusive enviar já daqui mesmo esse documento, não para assinatura, mas sim para um preenchimento. Tá? E eu consigo fazer todo o rastreio dele e tudo mais. Então, lembrando que eu tenho que salvar, né? Que senão não adianta muito. Então, vem aqui. Formulário modelo, salvar. Pronto. Eu já tenho o formulário pronto e editado, né? Editável, na verdade, para um preenchimento posterior. Né? Um formulário padrão. Acabei de pegar um documento. O que eu poderia fazer, por exemplo, né? O cliente fala, vou ter que digitar todo o meu acervo aqui de formulários? Não. Digitaliza, utilizando a ferramenta, os recursos da digitalização do Acrobat, reconhece os caracteres através do OCR, transforma esse documento, solicita, né, dentro do Acrobat a criação de formulário para esse documento, ele vai reconhecer os campos vazios, vai criar dentro desses espaços vazios e pronto. Ou seja, talvez seja mais rápido do que o tempo que eu levei para explicar para vocês o que precisa fazer, desde a digitalização até o envio para o cliente. Então é fácil você ajudar o seu cliente na transformação digital, nessa caminhada para a transformação digital? Sim, nós temos recursos então do Acrobat para isso, ok? Bom, pessoal, como eu disse, a gente estourou bastante tempo aqui, mas já chegamos ao final. Denis, Oi, diga. Eu comentei aqui com o pessoal que normalmente no final você abre para as perguntas e respostas, né? A gente tem duas perguntas aqui que eu vou pedir para você poder apoiar e se porventura as pessoas que estão aqui participando e quiserem mandar mais perguntas, fiquem à vontade, só para a gente não tomar o tempo de repente, porque o nosso combinado é sempre 1 hora para a gente poder otimizar aí a agenda de todo mundo. Mas a Adriana de Paula, ela fez uma pergunta sobre a integração com as ferramentas da Microsoft, que ela ficou na dúvida como que é feito isso com o Google, por exemplo. Se você teria uma integração com outras ferramentas. Com o Google já me perguntaram, e as ferramentas do Google, eu acho que isso aí tá dentro do roadmap, está dentro do roadmap da Adobe, mas ela ainda não é nativa. Né? Você consegue utilizar os recursos, chamar a ferramenta dentro do Word lá do Google, dentro do Excel lá do Google, mas não consegue ter essa integração como é dentro do Office 365, tá? Ela é bem mais simples. Na verdade, assim, ele busca a ferramenta do Acrobat e não é uma integração nativa como a do Office 365, tá? Mas eu sei que a Adobe está trabalhando nisso e provavelmente vai ser dentro do roadmap das versões do Acrobat aí para o futuro. Também não sei dizer quando. Então, virão melhorias, Adriana. A gente vai ter que apresentar aí outros caminhos para poder atender a demanda desse cliente. A Ângela também mandou uma dúvida, que ela ainda tem algumas dúvidas referente à diferença entre o Acrobat Pro DC e quem tem só o Adobe Sign, certo, Ângela? Ela colocou, tenho ainda dúvidas sobre a diferença para quem tem o Acrobat Pro DC e quem tem só Adobe Sign. Não sei se ela quer fazer um comparativo. Vamos lá, então vamos pegar a primeira pergunta, depois a outra. Quem que fez a pergunta? Foi a Ângela Militino, da Brasil Sul.
Tá, Ângela, faz um favor para mim, especifica mais sobre essa dúvida do Sign, que aí a gente tira aqui. A primeira dúvida que eu vou te mostrar é o seguinte, eu vou falar da comparação entre o Standard e o Pro. Existem documentações, eu disponibilizo para vocês essa comparação, né? Que na verdade são colunas dizendo que uma ferramenta faz, outra não. Mas assim, dentro de sei lá, de uma consultoria que você está fazendo com um cliente, não dá para ficar abrindo esse PDF, lendo item a item, o que faz um, o que não faz outro. Basicamente, se você pegar essa apresentação no futuro, ou alguma coisa assim, e mostrar para o cliente específico, sei lá, você está falando um cliente de jurídico, por exemplo, dá para você pegar só os itens que ele mais usa e falar se dá ou não dá para fazer no Sign, ou desculpa, no Standard e no Pro, né? Então é meio, como eu falei para vocês, a gente está falando aqui de uma venda mais consultiva. Daria para mandar a proposta dos dois? Daria, só que o cliente às vezes não sabe a diferença. A gente que está dentro desse mercado às vezes não sabe, né? Imagina o cliente, ó, o cliente tem o Standard e tem o Pro. Muito. Eu faço às vezes a comparação você em comprar um carro, sei lá, você vai comprar um Jeep. Né? O Jeep, você quer o mais completo, que custa 100, né? Dá para fazer trilha e tudo mais, mas você não vai usar para trilha, porque você mora em São Paulo e odeia trilha, mas ele custa 100 e o outro custa 95. Aí você fala, por 5 mil eu vou pegar o que faz trilha. Só que você nunca vai fazer trilha na sua vida. Né? Uhum. Então ele acaba pagando mais caro por uma coisa que não vai usar. Então, por isso que é importante essa comparação. É claro que por mim, e eu tenho certeza vocês, vendia Pro para todo mundo. É mais caro, eu ganho mais dinheiro e tudo mais. Mas ele vai ter recursos que ele não vai usar. Pode falar. Ela complementou aqui falando que o cliente dela já tem o ProDC e ela quer ofertar para ele o Adobe Sign. Talvez seja o caso de vocês conversarem em É, paralelo para poder estudar esse projeto desse cliente e ver qual é a melhor forma de abordá-lo, tá sim, bom? porque Até por primeiro conta do pode tempo falar. aqui. Não só por conta do tempo, mas enfim, Sim. não quero atrapalhar a agenda do pessoal. Estamos aqui para poder tirar dúvidas. Quem tiver mais dúvidas, pode mandar, só respeitando o tempo das demais pessoas, que se porventura tiverem dúvidas, podem enviar aqui ou até por e-mail. Eu vou reforçar aqui o contato do e-mail do Denis. Também vou mandar essa apresentação para vocês. E a gente está aqui todas as quartas-feiras. A ideia é que vocês interajam e tragam mesmo as dúvidas para a gente poder ir sanando essas dores. Não, perfeito. Agora sim, quanto ao Sign, realmente a gente está falando de dois produtos diferentes. Ele já tem o Acrobat, legal. A gente consegue criar uns formulários, por exemplo, utilizar os recursos do Acrobat e já transferi-los para dentro do Sign, por exemplo, um formulário pronto, completo, já tudo certinho. Isso é bem legal. Essa integração entre as duas ferramentas é bem interessante. Agora, existem recursos do Acrobat que estão dentro do Sign. Na próxima sessão eu vou falar exclusivamente do Sign. Eu vou mostrar esses recursos ou essas ferramentas do Acrobat que estão dentro do Sign, que o cliente já pode utilizar. Na verdade, esse é um grande diferencial que a gente tem com os concorrentes, que não tem essa ferramenta integrada do jeito que a gente tem para customização de documentos, por exemplo, né? Mas são licenças diferentes, são maneiras de comercialização diferentes e, claro, são demandas diferentes. Mas a gente pode conversar com o seu cliente, a gente faz uma POC, se for o caso, e mostra para o cliente que o Sign, com certeza, é uma ferramenta de assinatura bem poderosa. O Robert levantou a mão. Pode falar, Robert, se você quiser abrir seu microfone, fica à vontade. Tem mais perguntas, André? O Robert levantou a mão, mas acho que não. A Gabriela também da Compline, ela tinha levantado a mão, mas eu acho que ela tinha uma outra reunião e acabou saindo. Tá. Robert, fica à vontade se você quiser fazer sua pergunta. E, enfim, se porventura as pessoas não tiverem mais dúvidas. Ah, tá Foi bom, sem querer. Robert. Sem problema, cara. Queria ser notado, né, Robert, aqui na reunião. Não tem Relaxa, problema. cara. Não tem que pedir desculpa, não. Bom, pessoal, até para respeitar o tempo de todo mundo, se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade, a gente ainda vai ficar aqui mais algum tempinho, mas eu quero agradecer a participação de todos. A gente reforça que esse bate-papo ele é semanal. A gente quer que vocês tragam aqui realmente as dúvidas de vocês. Eu vou deixar um link aqui para vocês poderem mandar e contribuir com
com as dúvidas, que porventura vocês queiram colaborar conosco e trazer para a gente os temas que são relevantes para a gente poder ir trazendo aqui, sanando essas dúvidas, tá? Vou deixar esse link aqui, mas vou mandar por e-mail também, junto com a apresentação, e vocês vão pontuando a gente. Denis, mais algum comentário? Eu só queria agradecer mesmo a presença de todos, o tempo que vocês dispensaram para estar aqui com a gente, né? O tempo de vocês, eu sei que tempo é dinheiro e nesse mercado tão competitivo, mas aprender um pouco para a gente ficar mais competitivo ainda nos nossos clientes ou perante nossos concorrentes também é legal. Então, eu tenho certeza que vocês, né, não perderam tanto tempo assim. Mas, de qualquer forma, pessoal, eu estou à disposição. Assim como a gente já comentou agora, que tendo demanda, as demandas que vocês tiverem, não sabe explanar no cliente, tem dúvida, ou então não tem tanta confiança ainda, vamos juntos. Eu tenho certeza que a melhor maneira de aprender a lidar com essas soluções é o dia a dia, é aprender, né, conversando. Então, assim, me chamem, conversem, vão marcar visita no cliente, por enquanto visita virtual. Quando puder fazer pessoalmente, eu já aviso vocês também, a gente começa a fazer visita, então, presencial, mas por enquanto vamos usar o Teams. E eu dou mais assim, era isso que eu queria dizer, espero que vocês tenham gostado e que tenha sido realmente aproveitado esse tempo. Obrigado, viu, gente? E eu vou ficar aqui até o final, assim, até a última pessoa. Quem quiser ir fazendo mais perguntas, fiquem à vontade, tá? Do mais, novamente, obrigado. Obrigada, Denis. Obrigada, time. A gente acaba pedindo para reforçar aqui o e-mail de vocês, para quem quer receber a apresentação, mas a gente tem aqui o e-mail dos inscritos aqui, a gente não consegue registrar, né, pelo Teams, todos os e-mails que entraram, mas a gente está aqui nesse bate-papo semanal, nessa cadência, então, se porventura alguém não receber, é só falar comigo com o Denis que a gente encaminha. Vou parar de gravar aqui, pessoal, mas também vamos disponibilizar essa apresentação gravada aí para quem quiser revê-la.